Boa tarde, pessoal. Como o Jeff falou, meu nome é André. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre memória. A gente vai começar vendo alguns conceitos relacionados à memória, como a memória virtual, como um processo, como a memória de um processo aparece, né, no sistema operacional. E depois a gente vai entrar em detalhes para tentar entender e aprender como que o runtime do Go faz toda a gerência de memória por baixo dos panos. Então, primeiro só um pouquinho sobre mim. Eu sou desenvolvedor na Dogo.com há mais ou menos 2 anos e meio. Eu trabalho lá mantendo o Tsuru, que é um projeto open source criado pela Globo. Se vocês quiserem conversar sobre o Tsuru ou sobre outros projetos, podem me procurar, a gente também está com stand ali. E, eventualmente, eu posto algumas coisas no meu blog, inclusive essa talk vai estar lá, tem outros artigos também relacionados a esse assunto lá. E, além disso, eu gosto muito de ler. Eu leio muitos livros, tanto técnicos quanto não técnicos, e esse aqui é um dos meus livros favoritos quando você pensa em livros técnicos, né? É uma verdadeira bíblia, tem quase 1.500 páginas. Ele entra em vários detalhes sobre como o Linux funciona por debaixo dos panos e também sobre como você pode interagir com o sistema operacional chamando System Calls e outras formas relacionadas. E um dos capítulos que eu mais gostei desse livro é sobre o assunto de alocação de memória. E esse capítulo tem um exercício muito interessante que ele convida o leitor a implementar um alocador de memória que possa ser utilizado para a linguagem C. E foi aí que toda a minha jornada com memória e com alocação de memória começou, eu tentando fazer esse exercício. E depois de fazer, eu tive curiosidade para tentar aprender como que o Go fazia, já que eu sou um desenvolvedor e trabalho com Go. Então, primeiro vamos ver alguns conceitos, né? O primeiro conceito que é bastante importante quando você fala de memória é memória virtual. Os processos, quando eles estão rodando no computador, eles não leem diretamente da memória física. Isso tem diversos motivos, dois que são bem claros são, o primeiro deles é segurança. Se eu pudesse ler diretamente da memória física, eu poderia tentar ler o que outros processos estão escrevendo. E, além disso, em termos de coordenação, eu deveria, no meu programa, ter alguma forma de coordenar para eu não ler e não escrever em outra área que outro processo está escrevendo. Seria confuso e complexo manter isso. Então, todo esse acesso à memória física é abstraído da gente pelo sistema operacional com a ajuda de algum do hardware. E duas formas de... E esse conceito é trazido para a gente como uma forma de memória virtual. E a memória virtual pode ser implementada de duas formas que você encontra geralmente aí nas arquiteturas. A primeira delas é usando segmentação, e a segunda é chamada de page tables, que é a mais comum e é a que a gente vai entrar em detalhes, porque é inclusive a que está no Linux. Então, quando você fala em memória virtual, principalmente no Linux e na maioria dos sistemas operacionais, você tem essa visão de um processo, aqui à esquerda do slide. A área de memória virtual dele está dividida em várias páginas. Essas páginas podem estar alocadas ou não. Ali em verde eu representei as páginas que estão alocadas. E uma página de memória é só uma área contínua de memória que geralmente tem 4K bytes de memória. Esse número pode ser maior, pode ser menor, pode ser alterado, mas em geral você trabalha com páginas assim. E o sistema operacional mantém uma page table, que é uma tabela, que mapeia memória, páginas da memória física para frames da memória física. Esses frames são, de fato, o conteúdo lá na memória física. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a página 0, tem como entrada na page table o valor 3, então essa página está, no caso, armazenada no frame 3 da memória física. A gente tem a página 5 no frame 6 e assim por diante. Um detalhe ali é que a página 6 e a página 7 estão verdes, ou seja, elas estão alocadas no nosso processo, porém elas não têm nenhuma entrada na page table. Isso pode ocorrer por diversas formas, uma delas é o swap. Então, quando o sistema operacional vê que eu não tenho memória suficiente para atender tudo que os processos estão alocando, o conteúdo da memória física pode ser copiado para disco e eu apago isso da page table. Se o processo tentar acessar alguma coisa que está nessa área de memória, o sistema operacional, sem que o processo saiba, vai carregar esse conteúdo do disco, botar na memória física e atualizar a page table dele, e o processo vai acessar normalmente. Para o processo, esse processo é completamente transparente. Mas é claro que você vai ver que algumas dos seus acessos de memória estão tendo uma latência um pouco maior, que é causada exatamente por isso. A gente pode ver a memória virtual em ação com um exemplo bem simples.
Aqui a gente tem um programa Go que gera um número randômico de 0 a 100. A gente vai imprimir o número que foi gerado e vai imprimir também o endereço de memória desse ponteiro para esse valor. E depois o processo fica em um loop para sempre, só para que o processo não morra. Se a gente rodar duas instâncias desse programa, então a gente tem esses dois processos rodando ao mesmo tempo no nosso sistema, a gente pode ter um resultado parecido com esse que é mostrado no slide. Então, eu tenho cada processo com um valor diferente, no caso, o da esquerda está 53 e o da direita 68, só que os dois estão no mesmo endereço de memória. Se fosse memória física, a gente sabe que isso não é possível, mas como é uma memória virtual, esse valor desse endereço só faz sentido para aquele processo. Então, duas páginas, as duas páginas que contêm esse endereço na memória virtual do processo, na verdade, apontam para frames completamente diferentes da memória física. Além disso, é importante entender um pouco como que um processo está em memória, né? A memória do processo é dividida em vários segmentos. Cada segmento guarda dados diferentes. Então, aqui a gente tem o segmento de text, onde está armazenado o código binário do programa, do processo. Em seguida, a gente tem o data, que armazena variáveis estáticas que foram inicializadas, o BSS, com variáveis estáticas que não foram inicializadas, e os dois mais interessantes, que são a heap e o stack. O stack é geralmente utilizado para armazenar stack frames das funções. Então, sempre que você chama uma função, aqueles parâmetros que você passou para a função, os parâmetros de retorno e as variáveis que você precisa dentro da função, são armazenados na stack. E a stack vai crescendo para baixo. Na heap, a gente usa para variáveis alocadas dinamicamente, variáveis que, durante a compilação, você não sabe o tamanho e quanto de memória você precisa para armazenar elas. A heap também vai sendo alocada conforme o programa vai sendo usado, e o que marca o fim atual da heap é chamado de program break. Então, enquanto o programa está executando, o program break vai subindo ou descendo conforme você aloca e desaloca a memória. A alocação na stack é bem simples, é bem simplória, é usada para casos muito específicos. Então, a gente pode imaginar que alocar um objeto na stack seria incluir ele em um array, no fim do array. Então, ali em verde, a gente tem a área da stack que está sendo usada, a gente quer alocar um total de size em memória, então a gente incrementa o stack pointer, o tamanho que eu quero alocar, e esse pedaço verde claro é exatamente a área que eu vou alocar esse novo valor. Se eu quiser desalocar um valor, eu só decremento do stack pointer o tamanho que eu aloquei anteriormente. Um detalhe que fica claro aqui é que eu só consigo desalocar a última coisa que eu aloquei. Então, eu não posso desalocar alguma coisa que está no meio da stack, eu tenho que ir desalocando sequencialmente. Isso é uma limitação muito séria na stack e é por isso que ele não é usado para todo tipo de alocação. Para vencer esse... Porém, a alocação é muito rápida, né? A gente viu que são operações simples, constantes, então são interessantes e no máximo, o máximo que a gente puder alocar na stack, geralmente melhora, o nosso programa vai sair. Porém, a gente ainda precisa alocar objetos na heap. E objetos alocados na heap são aqueles objetos que a gente só sabe o tamanho deles exatamente quando o programa está em execução. E cada linguagem tem formas diferentes de alocar objetos na heap. Em C, a gente geralmente usa as funções malloc e free para gerenciar esses objetos, malloc para alocar e free para desalocar. No C++, a gente tem as funções new e delete. E no Go, a gente sabe que não existem funções. Existem algumas parecidas, como make e new, só que o Go é diferente. O Go utiliza uma técnica chamada escape analysis para determinar se uma variável pode ser alocada na heap ou na stack, e também utiliza garbage allocation o garbage allocator para saber quando uma variável não está sendo mais referenciada e pode ser desalocada. Então, a gente não precisa chamar o free manualmente. Então, antes de entrar no detalhe de como o alocador do Go funciona, vamos ver como seria um alocador simples, né? Como que a gente poderia implementar um alocador simples e fazer aquele exercício do livro. Então, a gente precisa implementar duas funções. O malloc, que recebe um tamanho e retorna um ponteiro para uma área de memória que foi alocada, e a função free, que recebe um ponteiro que foi previamente alocado e precisa desalocar essa memória. A gente pode pensar no alocador como uma instância, um objeto, que fica entre a nossa aplicação e o sistema operacional. A aplicação interage com o alocador chamando malloc e free,
enquanto que o alocador interage com o sistema operacional usando as chamadas System Calls, ou syscalls. Para alocar, a gente pode usar o mmap, que é uma System Call, ou para desalocar, a gente pode usar o mlmap ou madvice. A gente vai ver mais para frente como que essas System Calls são usadas e quais que o Go usa. Então, o nosso alocador simples pode usar uma lista encadeada que vai guardar os objetos que estão livres em memória para serem usados. Essa lista tem objetos que são divididos em duas porções. A gente tem o header do objeto, que contém alguns metadados do objeto, e a gente tem o corpo do objeto, que contém os dados e o espaço onde a aplicação vai poder alocar aqueles dados. Então, o header tem o tamanho desse objeto e tem um ponteiro para o próximo objeto da lista. Vamos para um exemplo que vai ficar mais simples. Então, vamos supor que a aplicação chamou malloc passando o valor 10. Então, ela quer uma área de memória de 10 bytes. E nossa lista encadeada, a gente acabou de startar o nosso alocador, então ela está vazia, não tem nenhum objeto para atender essa alocação. Então, o nosso alocador precisa pedir memória para o sistema operacional. E ele vai fazer isso usando a system call chamada mmap. Existem outras que ele poderia usar, mas essa é a mais comum. O mmap tem diversos parâmetros, alguns deles são bem obscuros e a gente não precisa entender, mas os mais importantes aqui para o nosso caso são: o primeiro deles, que é o início da área de memória que eu quero alocar. Ele não é obrigatório, eu posso passar um valor nulo aí, e aí eu vou deixar o sistema operacional encontrar onde ele vai botar esse bloco de memória. O segundo parâmetro, que é o tamanho da área de memória que eu quero alocar, e esse valor precisa ser um múltiplo do tamanho da página de memória, então precisa ser 4, 8 e assim por diante, kbyte, né? Além disso, a gente precisa setar a permissão nessa área de memória, e, em geral, quando a gente está fazendo um alocador, é interessante que o processo possa tanto escrever quanto ler dessa área de memória, e por isso a gente passa ambas as permissões ali. E, por último, a gente precisa setar algumas flags que vão configurar algumas questões dessa área de memória. Aqui a gente usa duas delas. A primeira indica que essa área de memória é privada, ou seja, só esse processo pode ter acesso ao conteúdo dela. E a segunda indica que esse é um mapping anônimo. Isso quer dizer que eu não vou carregar os dados de um arquivo de disco para preencher essa área de memória. Eu quero que essa área de memória comece toda zerada ali. Então, beleza, a gente chamou o mmap, a gente pegou um bloco bem grande de memória, com 4.096 bytes. A gente vai criar um bloco na nossa lista. Essa lista precisa de 12 bytes para armazenar o header, e todo o resto é a área de memória que pode ser usada para a aplicação na alocação dela. Só que a aplicação pediu 10 bytes, eu não vou entregar 4K para ela, porque seria muito desperdício de espaço. Então, a gente vai quebrar esse bloco em dois. Então, a gente fica com um bloco que tem como corpo dele exatamente 10 bytes, e tem um total de 22, porque eu preciso de 12 bytes para armazenar o header, e todo o restante ficou ali como um outro bloco na lista. Então, a gente pode retornar para a aplicação um ponteiro que aponta exatamente para o início desse segmento de dados desse objeto. A aplicação vai usar toda aquela área verde ali para armazenar os 10 bytes que ela pediu. Em seguida, como que pode funcionar, então, a desalocação nesse caso? Vamos imaginar que a aplicação terminou de usar o ponteiro que a gente retornou para ela e chamou free, passando o ponteiro como argumento. Esse ponteiro aponta, como a gente viu, para o início do segmento de dados. Para poder colocar esse objeto de volta na minha lista de objetos, eu preciso de um ponteiro que aponte para o início do header dela. E eu consigo fazendo isso simplesmente decrementando o tamanho do header do ponteiro, e aí eu chego e ajusto a minha lista, apontando o início da lista para esse objeto e ajustando os ponteiros. Então, com isso, o objeto que a aplicação terminou de usar agora está disponível para uma alocação futura. Se a aplicação voltar a alocar 10 bytes, eu posso voltar e retornar exatamente esse objeto para ela, que eu tenho certeza que não tem ninguém usando. Então, esse alocador simples pode ser implementado com algumas centenas de linhas de código. Foi a implementação que eu fiz para o exercício, só que ele tem alguns problemas, algumas questões que não foram endereçadas. Uma delas é a fragmentação, ou seja, se a aplicação fizer várias alocações pequenas e no futuro começar a alocar objetos grandes, eu não vou conseguir reutilizar esses objetos pequenos para atender essas alocações grandes. Então, o que os alocadores geralmente fazem é, conforme você vai devolvendo objetos pequenos, ele vai mergeando esses objetos grandes para ser possível utilizar esse objeto grande em uma alocação maior. Além disso, pode ocorrer
corrupção no meio da nossa lista, a gente não está checando se o objeto que está sendo retornado com free, ele já não foi retornado, então a gente precisa checar isso. A gente precisa também pensar quando que a gente vai devolver memória para o sistema operacional. A gente só voltou o bloco para a nossa lista encadeada e nunca retornou aquela memória para o sistema operacional. Existem vários alocadores que são usados em produção e são válidos e nunca retornam, mas a gente, pelo menos, precisa estar consciente dessa decisão que a gente está tomando. A gente pode, por exemplo, setar um threshold de quando a gente tiver mais de 1 mega na nossa lista encadeada, a gente pode retornar alguns desses objetos para o sistema operacional. E também como que a gente faria isso, né? Qual system call que a gente usaria. E talvez um dos mais importantes, e o primeiro que a gente deveria tentar atacar, é a questão de multithreading. Se eu tiver várias threads tentando alocar usando esse alocador, a minha lista encadeada é apenas uma, ela é global. Então, eu tenho que ter uma forma de proteger essa lista com acessos concorrentes, de forma que eu não corrompa ela e não... Geralmente, você pode usar um mutex ou algum tipo de lock para isso. Então, vamos agora começar a entrar em como que o runtime do Go faz a alocação. Primeiro, a gente vai entender como o TC malloc funciona. O TC malloc, ou Thread Caching Malloc, ele foi implementado em C pelo Google. Ele serve como base para o algoritmo que foi utilizado no runtime do Go, com algumas alterações que estão sendo feitas e cada vez são mais comuns. E o objetivo principal dele é diminuir lock contention em programas multithread. Ou seja, realmente o objetivo dele é que ele seja rápido para programas que têm muitas threads alocando, de forma que as threads não fiquem competindo contra aos recursos de memória. No tcmalloc, cada thread que está rodando no meu processo tem um cache de objetos que estão livres para ela utilizar. Ele também divide as alocações em dois tipos, as small allocations e as large allocations. Small allocations são as alocações menores que 32 KB. E o tcmalloc administra a memória em unidades chamadas span. Span é uma unidade lógica de memória que representa um bloco contínuo de memória. Esse bloco pode ter uma página, 2 páginas, 3 páginas. E os metadados do span, ao contrário do nosso alocador que a gente fez anteriormente, são mantidos separados dos dados. Então, eu tenho, ao invés de ter o header seguido dos dados, eu tenho vários headers em algum lugar, e esses headers só apontam para o span real. Então, vamos começar com as large allocations, são as maiores do que 32 KB. Essas alocações são atendidas por uma estrutura chamada heap central, e o tamanho dessa alocação é arredondado para um número de páginas. Então, se a aplicação tentar alocar 34 ou 33 KB, essa alocação, na verdade, é uma alocação correspondente a 36 KB, ou 9 páginas. A Central Heap mantém diversas listas com spams que estão disponíveis para serem alocadas. Cada lista dessa corresponde a spams de determinado tamanho. Então, eu tenho uma lista com spams de 1 página, 2 páginas e assim por diante. A última lista compreende spams que são maiores do que 255 páginas. Então, pode ter 256, 57 e assim por diante. Então, uma alocação, se eu quero alocar 9 páginas, a Central Heap vai começar na lista correspondente aos spams de 9 páginas até encontrar algum spam ali que esteja livre. Se essa lista não tiver nenhum spam, ela vai para de 10 páginas, 11 páginas e assim por diante até o final. Se ele encontrar uma e esse spam for maior do que 9 páginas, eu vou quebrar esse objeto em 2, retorno 9 para a aplicação e armazeno o restante na lista correspondente. Se eu não encontrar nenhum, o tcmalloc vai pedir memória para o sistema operacional usando o mmap. Ele vai alocar uma porção grande de memória e distribuir nas listas correspondentes e retornar 9 para a aplicação. Então, um resumo bem alto nível de large allocations no tcmalloc pode ser esse. A aplicação vai, de certa forma, chamar a Central Heap. Nesse momento, ele vai precisar de um lock, porque a Central Heap é comum a todas as threads, e a Central Heap vai retornar a quantidade de memória que a aplicação pediu, indo ou não no sistema operacional. Já as Small Allocations, que são as alocações menores do que 32 KB, são atendidos pelo cache local da thread. O tamanho da alocação é arredondado para uma das classes disponíveis. A gente vai ver mais para frente o que é uma classe.
mas são só tamanhos de blocos pré-determinados. Então, uma alocação, por exemplo, por 965 bytes ou 1023 bytes é arredondado para uma alocação de 1024 bytes. A Local Thread Cache, que é a estrutura do cache local da thread, mantém também várias listas com objetos daquele tamanho que estão liberados. Então, tem uma lista para a classe 0, uma lista para a classe 1 e assim por diante. Na lista da classe 0, eu tenho objetos do tamanho da classe 0. Se eu quiser alocar um objeto da classe 0, eu simplesmente pego um objeto dessa lista e vou retornar para a aplicação. Se por acaso a aplicação tentar alocar por um objeto de uma classe que não tem nenhum objeto, como a classe 1, a Local Thread Cache vai ter que pedir por um objeto de outra estrutura. E para isso, a Local Thread Cache vai falar com a Central Free List daquela classe. Isso é uma estrutura que já é central, então, para falar com a Central Free List, ela precisa de um lock, mas é um lock só para essa classe 1. Então, ele vai pedir alguns objetos daquele tamanho para popular o cache local da thread. E é isso que ele faz. Ele pegou 3 objetos ali da Central Free List dessa classe. Um desses objetos vai ser retornado para a aplicação e agora eu tenho 2 ali para alocações futuras. Se por acaso a Central Free List estiver completamente vazia, como é esse caso aqui na esquerda, todos os spams que ela tem não tem nenhum objeto, ela vai pedir por um novo spam da Central Heap, e aí é parecido como a gente viu na Large Allocation. Então, ele pega um spam novo, esse spam tem uma lista de objetos, alguns desses objetos são retornados para Local Thread Cache, e um desses objetos vai para a aplicação para atender a alocação. Então, esse aqui é todo o caminho de quando você tem uma Small Allocation. A aplicação fala com a Local Thread Cache por meio do alocador, ele vai na Central Free List, na Central Heap e no sistema operacional. Cada vez que a gente desce esse nível, a gente está indo para um lugar que é mais caro. A gente precisa de um lock mais central, ou a gente precisa ir para o sistema operacional, que também é uma operação cara. Então, cada uma dessas estruturas tenta ao máximo ir para a estrutura abaixo. Então, ela tenta sempre pedir mais objetos para que não precisa ir sempre lá pedir. E como que é a desalocação no caso do tcmalloc? Então, o tcmalloc mantém uma estrutura que mapeia as páginas para os spams. Então, aqui a gente tem nesse exemplo aqui de representação, a gente tem que a página 1 e a página 2 estão no spam 0, a página 3, 4 e 5 no spam B, e a página 6 no spam C. Então, quando eu tento desalocar um objeto, eu chamei o free em algum objeto, a partir do objeto, pelo endereço dele, eu sei em qual página da memória ele está. E a partir da página, e usando aquela estrutura que o tcmalloc mantém, eu consigo descobrir qual é o spam que administra aquela página. E o spam tem vários metadados sobre as alocações. Um deles me ajuda a saber se a alocação que foi feita nesse spam é de um small ou de um objeto large. Então, se for de um objeto pequeno, eu vou simplesmente pegar esse objeto que a aplicação está querendo desalocar e vou adicionar na lista do Local Thread Cache e acabou. Se for uma desalocação de um objeto grande, eu preciso ver se as páginas seguintes e antecedentes a esse spam que eu estou retornando também estão desalocadas. Se esse for o caso, eu posso mergear esses spams e fazer com que isso vire um spam só. Então, vamos supor ali que o spam B já está livre, não está sendo utilizado, e eu estou desalocando o spam C. Então, eu posso juntar os dois, formando um spam que, na verdade, compreende as páginas 3 e 4. Depois de juntar os dois, o tcmalloc vai adicionar eles na listagem de spams de 2 páginas e a desalocação terminou. Então, vamos ver agora, finalmente, entrar no alocador do Go. Primeiro, a gente sabe que o Go, eu já falei, e vocês sabem também, o Go não tem malloc e não tem free, né? Então, como que o alocador entra em ação, né? Como que ele sabe que ele precisa alocar? Como que ele é chamado, né? Então, aqui a gente tem um código Go bem simples. A gente tem uma função main que chama uma função chamada f. Essa função f tem um comentário ali em cima que é só para desabilitar algumas otimizações do compilador Go para facilitar o exemplo. O compilador Go é bastante esperto e se você não mandar ele ser burro, ele atrapalha os seus exemplos e você não consegue usar só um slide para eles.
Então, aqui a gente desabilita algumas otimizações dele. E a função f, ela aloca uma variável i, com valor 10, é um inteiro, e retorna o endereço dessa variável. Então, antes da gente ver como o alocador funciona, a gente sabe que essa memória não pode ser alocada na stack da função, porque a partir do momento que a gente retorna de f, o endereço, tudo que foi alocado na stack de f passa a ser inválido. Então, a função main não conseguiria acessar esse endereço. Então, a gente sabe que o i tem que ser alocado na heap, porque é onde as coisas que não estão limitadas ao escopo da função são alocadas. E como que a gente pode ver isso em ação, então, pelo compilador? O compilador tem diversas flags que você pode usar para que ele te dê mais informações. E essa "-gc flag são flags do Go Compiler, por isso que é GC, não é Garbage Collector. E a gente passa essas flags para o Go Build. O -m, o "-m", é só porque eu quero que seja bastante verboso, então quero um nível de verbosidade grande. E ali em vermelho, com essas setas, a gente pode ver que, de alguma forma, o compilador descobriu que o i escapa para heap e que ele moveu o i para heap. Isso aqui podia ser um tema de uma talk enorme, que é Escape Analysis. Escape Analysis são heurísticas que o compilador usa para determinar se uma variável pode ser alocada na stack ou se ela tem que ser alocada na heap. Algumas vezes, não é um processo perfeito, é um processo que tem melhorado com o tempo, mas algumas variáveis que poderiam estar na stack, às vezes são alocadas na heap, e é legal usar essas flags para tentar entender o que está acontecendo, porque alocar na heap é mais caro. Bom, a gente já viu que tem que ir para a heap, mas como que o alocador, então, é chamado, já que o i tem que ser colocado na heap? Utilizando o GoToCompile, a gente pode passar essa flag "-s" maiúsculo para ter informações, para ter o assembly que foi gerado com o nosso código Go. Não é preciso ter grandes conhecimentos em assembly, eu não tenho para entender. Aqui o trecho de código que é pertinente para essa discussão, mas a gente vê ali que tem uma call, isso é uma chamada de função, para uma função chamada runtime.newObject, é uma função do runtime. E se a gente olhar o código dessa função, a gente vê que tem uma chamada para uma outra função, que é chamada malloc.gc. Então, aí já fica claro que é memory allocation. E essa função recebe o tamanho do objeto que a gente quer alocar, o tipo desse objeto, e um booleano ali que indica que eu quero que esse objeto seja zerado antes de eu retornar para a aplicação. Então, vamos ver agora o alocador do Go. Então, como a gente já falou, ele é baseado no tcmalloc. As maiores diferenças entre ele e o tcmalloc são referentes ao garbage collector do Go. Então, o código do alocador ele é extremamente acoplado ao garbage collector. Ele precisa ajudar o garbage collector a todo tempo. Então, isso torna bastante difícil com que você possa trocar as implementações do alocador. É bastante comum em C você implementar alocadores e, dependendo do seu programa, você sabe que determinado alocador vai performar melhor ou não. Mas em Go isso é bastante difícil. Você não consegue escrever um alocador e plugar no seu programa. Eu acho que nunca vai ser possível, porque é realmente bastante acoplado o código. E, ao contrário do tcmalloc, que divide em 2 tipos de alocações, são 3 tipos de alocações disponíveis. A única que é diferente são as tiny allocations, que são alocações de objetos que não têm ponteiros com tamanho menor do que 16 bytes, ou seja, objetos bastante pequenos. Esse aqui é só é impossível resumir o garbage collector do Go em apenas um slide, então essa é um resumo bastante cru, assim, tem muito mais detalhe do que isso, mas o garbage allocator do Go é classificado como um concurrent marking sweep garbage collector. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em cada rodada completa do garbage collector ele tem 3 etapas, são mais, mas para ilustração isso é o bastante. Ele escaneia todos os objetos que a sua aplicação já alocou e estão na heap. Os objetos que a sua aplicação ainda está usando, ele marca como são objetos. Na etapa de mark, ele marca esse objeto como vivo. Depois dessa etapa, depois que ele marcou todos os objetos que estão sendo utilizados pela sua aplicação, começa a etapa de sweep. Essa etapa são objetos que não foram marcados na etapa anterior, são objetos que podem ser descartados e podem ser reutilizados em futuras alocações.
Essa etapa ocorre de duas formas. Uma em background, então tem uma Go rotina que fica fazendo isso de tempos em tempos, e também em resposta a alocações. Então, quando você aloca alguma coisa, dependendo de diversos critérios de uso de memória e de como foram alocações passadas, pode ser que, além de alocar, além do runtime alocar esse objeto para você, ele também vai tentar limpar alguns objetos que já não estão sendo mais utilizados. Então, esse aqui é um detalhe bem interessante, porque é um custo implícito que às vezes não está claro nas alocações. Então, às vezes, as alocações são rápidas, mas em determinado momento, sua aplicação não mudou nada, algumas alocações são bem mais devagares, porque ele precisa fazer esse trabalho para o Garbage Collector. Então, como que funciona isso? Como que é uma large allocation, então, no runtime do Go? Então, antes de fazer a alocação em si, a mheap, que é a heap central no Go, mantém também listas de spams que estão em uso. Então, antes de tentar escolher um spam e retornar para a aplicação, ela vai andar por todas essas listas, buscando o mesmo número de páginas que você está alocando. Então, se a sua aplicação está alocando 5 páginas, ela vai tentar fazer o sweep de 5 páginas. Feito esse sweep, a mheap vai então para a estrutura com os spams que estão livres e vai tentar encontrar um do tamanho que você está alocando. Aqui é bem parecido com como o tcmalloc funciona. A diferença está na lista de mais de 255 páginas, que na verdade não é uma lista, é uma árvore binária randômica. Essa é uma alteração mais ou menos recente no runtime, tem um pouco mais de um ano, e foi feita porque em aplicações que tinham heaps maiores do que 100 gigabytes, esse processo de procurar um spam disponível para alocação, como numa lista encadeada isso é linear, com heaps muito grandes isso estava se tornando bastante custoso. Então, com essa estrutura, esse tipo de busca é bem mais rápida. Feito isso, depois de uma large allocation, dependendo da quantidade de memória que está em uso no seu programa, essa Go rotina, antes de retornar o controle para a sua aplicação, pode ter que fazer algum trabalho para o Garbage Collector, pode ter que fazer mais sweep, e esse trabalho pode causar um stop the world, ou seja, pode ser que todo o seu programa pare por alguns microsegundos. Quando a gente fala que alocações na heap são caras, em Go, principalmente por causa disso, por causa dessa sincronia com o Garbage Collector. As small allocations são bem parecidas com o tcmalloc. Em Go a gente não fala em threads, o runtime usa a terminologia P, que é um processador lógico. Cada P tem um cache local, que é a mcache. Cada mcache tem, para cada classe de alocação, de tamanho de objeto, tem um spam que tem objetos daquele tamanho para serem usados pela aplicação. No Go, a gente tem 66 classes diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem a classe 4. Ela é utilizada para objetos que têm 64 bytes de tamanho. Cada span tem 8.192 bytes, o que dá 170 objetos por span. Então, isso é um número, o número de classes já alterou, não foi assim desde o início do Go e pode ser que venha a mudar. Um disclaimer aqui que eu talvez deveria ter feito no início da apresentação é que tudo isso aqui está sempre mudando, tem coisa que já mudou na última versão do Go. Então, isso aqui é mais detalhe, que é mais pelo prazer de admirar a arquitetura do runtime, porque está sempre mudando e não tentem depender de nada desses comportamentos na sua aplicação, porque não é garantido que vai continuar assim. Assim como o número de classes já mudou. Então, uma alocação de um objeto pequeno, o mcache vai procurar no spam daquela classe. Se tiver um index vazio, esse index vai ser usado para a aplicação, para a alocação. Se o spam estiver completamente em uso, a gente vai para a central list daquela classe, que é implementada pela mcentral. A gente tem uma para cada classe. A mcentral tem uma lista com spams que tem espaço vago e spams lotados. Se tiver algum spam com espaço vago, a gente retorna o alocador vai retornar esse spam para o mcache. Se não tiver nenhum vago, ele vai tentar fazer o sweep desses spams que estão completamente em uso. Se mesmo assim não conseguir nenhum spam para essa alocação, a mcentral vai falar com a mheap, que é aquela heap central, e aí é bem parecido com uma alocação
uma alocação grande daquelas. A mHeap vai retornar um spam para a mCentral, esse spam vai ser retornado para o Mcache, e assim por diante. Por fim, as Tiny Allocations, que, como a gente falou antes, são para alocações de objetos sem ponteiros com menores de 16 bytes. E isso aqui é um pedaço de comentário que tem no runtime, que o runtime está cheio de comentários do tipo, então é bem interessante ler, não é tão complicado quanto muita gente pode achar. E o objetivo das Tiny Allocations é a alocação de strings bem pequenas, que estão escapando, e ele fala aqui que em alguns benchmarks isso melhorou tanto reduzindo o número de alocações quanto o tamanho da heap. Nas Tiny Allocations, a gente não fala mais em spams, cada P mantém um objeto de 64 bytes, esse objeto vai ser subdividido para atender cada uma das alocações. Então, é bem parecido com aquela alocação, não tem nada a ver, mas é parecido com aquela alocação na stack lá que a gente vai adicionando um objeto no fim da stack. E o GC, o Garbage Collector, ele não sabe sobre esses objetos que estão, sobre esses subobjetos. Ele só sabe quando todo o objeto foi desalocado. E é por isso que o runtime não aceita objetos com ponteiros aí, porque isso pode acarretar num uso de memória excessivo. Então, a gente vai alocando e vai adicionando subobjetos nesse objeto. Se por acaso esse objeto, esse bloco ficar completo, e a gente precisar de uma nova alocação desse tipo, a gente pega um novo objeto de 64 bytes e vai usar para próximas alocações. E, eventualmente, o Garbage Collector vai coletar aquele bloco antigo lá que a gente usou por completo e ele vai voltar para a Mcache. A gente falou que eu falei que o alocador do Go ele devolve memória para o sistema operacional e ele faz isso de forma periódica. Então, de tempos em tempos, ele vê se existe algum spam que sofreu sweep há mais de 5 minutos. Então, por isso, às vezes, você terminou de usar várias estruturas complexas e mapas que usam muita memória, e aí você tenta olhar a memória virtual lá do seu processo e ele ainda está ocupando tudo. A verdade é que isso é feito aos poucos, né? Então, 5 minutos depois, pode ser que aquele spam seja liberado. Tem outros aspectos, como quais spams estão sendo usados para cada objeto. Então, saber isso ajuda você a entender que, às vezes, a memória virtual e a residência do seu processo pode trazer resultados inesperados, olhar só para elas. E tem muito a ver com isso, porque o Garbage Collector só vai, de fato, devolver essa memória 5 minutos depois. E no Linux, a título de curiosidade, ele usa a system call chamada madvise, que é uma system call que tem diversos tipos de utilidade. Por exemplo, eu posso falar que tal bloco de memória vai ser acessado randomicamente, ou tal bloco de memória vai ser acessado sequencialmente. Isso serve para ajudar o sistema operacional a entender como você vai usar aquele bloco de memória e talvez ter algumas otimizações. Aqui, no caso, a gente usa uma flag que indica que a gente não vai mais usar esse bloco, então o sistema operacional fica livre para apagar todas as estruturas que ele precisa para gerenciar aquela memória. Porque se a gente for usar de novo esse espaço de memória, a gente vai fazer uma nova alocação. Para fechar, então, uma forma de ter acesso a todos os dados e estatísticas sobre o uso de memória de heap do seu programa é por meio da função readMemStats, que o runtime expõe. Essa função popula uma struct muito grande, com vários campos diferentes. Todos eles têm comentários que explicam, às vezes não o bastante para você entender, mas todos têm comentários tentando explicar o que aquele valor representa. Alguns você só entende sabendo um pouco como o runtime funciona, e eu espero que a palestra tenha ajudado nesse sentido, mas vale a pena monitorar ver essa estrutura, se você acha que memória é um problema no seu programa. E para quem usa Prometheus, o client Go dele já expõe isso como métrica no Prometheus. Além disso, você pode usar o pprof para ter outros acessos referentes ao uso de memória de heap do seu programa. Esse talvez seja aquele slide clássico mais importante, que tem todas as referências que eu usei para montar a palestra. Essa palestra vai estar online, eu vou botar lá no meu site. Já tem uma versão dela, mas essa está um pouco modificada. Obrigado. Pessoal, a gente tem um espaço para uma pergunta. Alguém quer
ter a honra. Opa, César. Oba, você consegue resumir rapidamente o que seria boas práticas de alocamento de memória, boas práticas para a gente, quando for codar, poder fazer isso de uma maneira melhor? Pô, essa é uma pergunta, não dá para responder em 1 minuto, não. Bom, eu te dou 2 minutos. Então, primeiro, não se preocupar muito com isso no início, se não for um problema ainda. Então, mas se você acha que é um problema, usar aquelas flags ali para tentar entender se tem alguma coisa escapando ou não, porque às vezes você não espera que escape, às vezes usar a interface causa que um valor escape para a heap, quando na verdade poderia ficar na stack se não fosse uma interface. Sei lá, a maior dica que eu dou é não se preocupar muito com isso se não for um problema ainda, mas se for um problema, tentar sempre se guiar por boas práticas de código mesmo. Se de fato aquelas alocações estão virando um problema, aí você teria que estudar. Mas uma coisa simples, assim, que você vê em algumas APIs da Standard Library, é, por exemplo, funções que leem, ao invés de você retornar um buffer de uma função, você passar o buffer e essa função alterar, popular aquele buffer dentro dela. Porque se você sempre esperar, se na sua API você sempre retorna um buffer que foi alocado dentro da função, você está sempre tendo uma alocação ali. Então, você tenta levar essa decisão da alocação para quem está usando a sua API. Deixa que ele aloca e passa o buffer para ela. É uma dica que, às vezes, você vê em várias APIs, tipo, o JSON mesmo, Marshall, você passa a estrutura, o OneMarshall, né? Você passa os bytes lá, ele retorna. Mas tem muita coisa, acho que dá para fazer. Tipo, eu acho que o melhor é tentar olhar para ver, tentar alocar o máximo na stack possível. E aí é usando muito escape analysis, tentando entender. Ele ali te diz por que ela escapou, então ele te diz qual foi o motivo dela ter escapado para a heap, então aí você pode ver se tem formas de não escapar. Não sei se respondeu a pergunta, né? Mas é difícil. Foi? Obrigado.